Hoje eu tenho um tema muito bacana para a gente conversar, né? De mundo contemporâneo, de atualidades. É sempre bom a gente fazer um resgate um pouco histórico, assim, né? De cada uma dessas regiões. E uma das regiões do mundo hoje muito importantes é a Índia. Queria lembrar vocês, quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em quê? Você falou aí telemarketing, falou aí, eu vi, quem quer ser um milionário, né? Caminho das Índias, sei lá o que você lembra quando fala da Índia, né? Mas quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em muita população, né? É um país extremamente populoso, que tem uma população grande urbana, mas tem também uma grande população rural, né? É uma das maiores concentrações de população rural, né? Então tá aqui, ó, é uma notícia que diz: novo censo aponta que a população indiana já supera 1,2 bilhão de habitantes. É estranho falar assim, né? 1,2 bilhão, mas tá certo, viu? Não é 1,2 bilhões, não. É 1,2 bilhão de habitantes. Então você pense bem, raciocine comigo. Uma região tão populosa como essa interessou aos países europeus no século XIX deveras. Em plena Revolução Industrial, o território da Índia aparecia com grandes oportunidades. E quais eram essas oportunidades? Quem eram esses novos interesses imperialistas europeus? Primeiro, mão de obra barata. Converter esses indianos na onda da Revolução Industrial em mão de obra barata. Eles acabaram encontrando algumas barreiras dos europeus. A primeira grande barreira, pessoal, de como converter essa mão de obra indiana era o sistema de castas. Ô Rick, que história é essa de sistema de castas? É um sistema único que só a Índia tem, ninguém sabe direito de onde vem. É uma coisa ancestral, imemorial, né? As castas na sociedade hindu a sociedade hindu de castas se caracteriza por um grupo de sistema de castas absolutamente fechados. Então você tem os brahmanes, que são sacerdotes considerados puros, privilegiados, saídos dos lábios de Brahma. Você tem os kshatriyas ou guerreiros, saídos dos braços de Brahma, que protegiam todos contra a maldade. Os vaixya, que são lavradores, comerciantes e artesãos, saídos das pernas de Brahma. Os sudras, que são servos e escravos, saídos dos pés de Brahma. E tem os chamados impuros, dalits ou párias, que não pertencem a nenhuma casta. Esses são nascidos da mistura de castas, ou então são resultado de indivíduos que descumpriram alguma regra religiosa. São considerados intocáveis. E aí, Ricardo, como é que você converte uma população dessa numa população de trabalhadores para a Revolução Industrial, para o imperialismo britânico? Vocês já vão ver como é que os europeus superaram isso aí, né? Só para lembrar vocês, tá vendo? Isso é um dado importante da revista Forbes. A Índia tem grandes vantagens, né? Tecnologia avançada, principalmente informática, grande população jovem, né? Uma elite bem informada, mas tem uma grande desvantagem. Uma infraestrutura precária, e ainda sérios conflitos religiosos e étnicos e um sistema de castas que limita muito a sociedade indiana. Olha aí, que interessante, né? Meu pai mandou matar meu marido porque uma jovem se casou, né, com um indiano que não era da casta dela, e isso acabou gerando essa situação absurda que a gente ainda vê em alguns lugares, né, da Índia. E o outro grande interesse europeu, né, estava no mercado consumidor. Claro, uma massa dessa de consumidores, mas eles encontraram uma grande barreira cultural. Os indianos, eles não são consumidores, é como os chineses. Eles são bons produtores, mas não são bons consumidores. Como é que o imperialismo europeu superou isso? De duas formas. Tá aí. O que a Inglaterra fez? Primeiro, confiscou a riqueza. Sem riqueza, os caras tinham que trabalhar, mesmo estando em sistemas de castas diferentes. Primeira solução. Segundo, passou a monopolizar setores importantes da economia indiana, como a produção de sal, como, por exemplo, a produção de roupa, de tecido. Monopolizando setores essenciais da vida, os indianos tinham que comprar na mão dos ingleses. Consequentemente, né, eles conseguiram vencer as duas barreiras. O primeiro grande conflito entre os indianos e os europeus aconteceu na Guerra dos Cipaios. E por uma coisa curiosa, pessoal, é que os cipaios eram uma casta que era normalmente usada pelos ingleses como mão de obra militar. E eles tinham que pegar o cartucho, colocar na boca, tirar e colocar na arma para atirar, presta atenção. Só que esses cartuchos chegavam embebidos em banha, em gordura animal, e a religião hindu ela não permite que você leve nada à boca de origem bovina, de origem, né, animal. Consequentemente, eles se revoltaram por causa disso. Isso foi usado pelos ingleses para aumentar a exploração, acredite se quiser, né? Depois dessa Guerra dos Cipaios, a Índia torna-se um vice-reinado
inglês e a dominação prossegue durante muito tempo. Só começou a mudar a história da Índia, galerinha, por causa deste homem aí, fantástico. Gandhi, ou o Mahatma, o ser de luz, o guia, a grande luz, o grande guia. Ele criou uma política curiosa chamada resistência pacífica, que era a junção da desobediência civil, ou seja, nós não vamos trabalhar para os ingleses, não vamos comprar produtos ingleses, vamos tirar o nosso sal do mar, vamos fazer nossa própria roupa. Só que quando os ingleses batiam, eles não reagiam. É a não violência, a satyagraha, né? A desobediência civil e a não violência somados geram a chamada resistência pacífica, conhecida como ahimsa. Ahimsa, força da paz. E ele libertou a Índia, galera, né, através da sua luta pela paz. É inacreditável. Einstein, que era contemporâneo de Gandhi, chegou a dizer que achava impossível que as gerações futuras acreditassem que um homem como Gandhi existiu. Mas existiu sim. E ele libertou a Índia, né, através da paz. Ele foi minando os interesses britânicos até o ponto, olha a imagem aí da Marcha do Sal, né, e ele fazendo a própria roupa, né? São imagens fortes, né, porque mostram aí a resistência do indiano contra o domínio britânico, e ele conseguiu, né, no final da década de 40, ele consegue a independência da Índia. Essa é a imagem de um filme bacana chamado Gandhi, né, do Richard Attenborough, ganhou o Oscar pra caramba, é o Ben Kingsley fazendo o papel do Gandhi, né, mostrando aí todo... Se você tiver uma paciênciazinha, cara, assista, você ter tempo aí, né? Garotinha, garotinho, assista, porque o filme tem quase 3 horas de duração, mas é uma aula fantástica, né, sobre a história desse homem incrível que é Gandhi. Para atualizar, a Índia fica independente da Inglaterra, mas mantém-se na Commonwealth, na comunidade britânica. Muita gente, inclusive, critica Gandhi por causa disso. E ele também criou um outro problema político para ele, que foi tentar conciliar muçulmanos e hindus. Imagine vocês o que deu, muita confusão. Depois de uma longa negociação, ele divide o país em Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental e a Índia, a República da Índia. Aí é que está o problema. Tá vendo essa parte marcada em vermelho aí? Eu vou ampliar aqui, tá? Essa região aí do norte se chama Caxemira. Além do conflito sério, porque enquanto hindus saíam do Paquistão para ir para a Índia, enquanto, né, muçulmanos saíam da Índia para ir para o Paquistão, daí vem a história da fila indiana, né? Que eles saíam em fila nas estradas, quase 2 milhões de pessoas morreram. Aliás, Gandhi foi morto por causa disso. Um fanático hindu matou ele porque acreditava que ele estava traindo os hindus, né, ao negociar com os muçulmanos. Ainda se criou um problema sério, galera, que é essa parte daí, né? Tô me sentindo Maju aqui, sabe? No negócio do... Como é que chama? Do clima. Porque você sabe que aquilo é tudo fake ali, né? Ela tá ali, não tem tela nenhuma do lado, tem nada aqui na minha frente, galera. Eu tô fazendo de conta. Isso aqui é uma tela verde do Chroma Key, e eu tô fazendo de conta mentira. Na verdade, eu tô vendo por aqui, mas aí eu faço de conta que tá cá, valeu? Você já entendeu o meu segredo, né? Então, essa região daqui, que se chama Caxemir, ou Caxemira, que era uma região muito rica, né? Porque tinha vales férteis, muito gás natural. Hoje não tem nada disso aí. É uma região pobre, mas é uma questão de soberania. Então, hindus, indianos e muçulmanos, paquistaneses, brigam por essa região da Caxemira. Ó, o confronto entre Índia e Paquistão começa após a independência da Índia e a divisão do país. Tá vendo aqui escrito, né? O conflito é acirrado pela disputa da região da Caxemira. Não esqueça isso, tá? Isso é muito importante. Aí vem um problema. A Índia, tá vendo aí? São imagens, né? Notícias aí mostrando o conflito entre paquistaneses e hindus na região da Caxemira. Ainda tem lá os Sikhs, né? Que é um segmento bem radical. E são notícias, né, interessantes, assim, exército da Índia mata soldado paquistanês na Caxemira. Os conflitos são muito sérios, galera, né? Essa tensão é muito séria nessa região daí. Vamos fazer 2 questões aqui, né? Vocês estão vendo aqui do meu lado, também estou vendo 2 questões. Esta região faz parte da Ásia de monções, onde o verão é extremamente chuvoso e o inverno seco. As populações praticam agricultura em forma de jardinagem oriental, com a utilização de numerosa mão de obra, levando a enormes concentrações populacionais nos vales úmidos, entre a Índia e o Paquistão, 2 nações industrializadas de população rural,
uma disputa territorial pode levar a uma guerra atômica. Já falo por quê. A região em disputa é, letra B, né, Caxemira. E aí depois ele diz, a Índia e o Paquistão são nações criadas a partir da desagregação do Império Britânico das Índias em 1947. A diferença entre os dois povos são profundas, as diferenças são profundas, principalmente no aspecto religioso. Quais são as religiões predominantes, respectivamente, entre Índia e Paquistão? Religião hinduísta e religião islamita, letra C. E aí, para comemorar, né, seus 50 anos de independência, a Índia solta uma bomba nuclear, pessoal, no Oceano Índico, né? E Paquistão, que está em guerra não declarada, você não pode esquecer disso, solta duas logo semanas depois. Então, Índia e Paquistão têm armas nucleares. E isso é um problema, né? Porque, embora a tensão esteja controlada, né, você vê que as guerras até se acalmaram com essa história toda aí das mudanças dos últimos meses, é bom a gente lembrar que eles possuem arma nuclear. E uma notícia bacana, bonitinha, para fechar. A Coca-Cola, imagine, professor de história falando bem da Coca-Cola. Você veja o que é possível, como esse mundo está em transformação. Coca-Cola sempre usada como símbolo do capitalismo selvagem. Mas olha que bonitinho que a Coca-Cola fez. Botou aqueles post-mix, né? Se você chegar, uma no Paquistão e outra na Índia, né? Se não me engano, Islamabad e Nova Delhi. Se você chegar lá e vai pegar uma Coca, a tela, e duas pessoas ao mesmo tempo, um em cada país, a tela aparece e você vê o outro, teoricamente, seu inimigo. Mas se você fizer um gesto de boa vontade, tocar a mão, o outro também tocar, os caras abraçarem a máquina ou fizerem um coraçãozinho, o outro também fizer, nenhum dos dois paga a Coca-Cola. Que coisa massa! Vou botar para vocês, me despedindo, deixa eu mostrar esse vídeo, muito legal, paz e luz para todos vocês. Vamos ver, coisa bonitinha aqui, né, que a Coca-Cola fez. Pô, essa musiquinha é muito Natal, velho. Panetone. Juro que não é merchandising. Tô até parando de tomar coca, viu? Beijo pra vocês. Paz, luz e até a próxima.